As Passageiras, original Netflix, conta a história de um jovem que, por uma noite, deverá ser motorista para duas vampiras, enquanto a cidade está um caos, por conta do rompimento do acordo entre esses seres fantásticos e entre os humanos. A direção de Adam Randall, mesmo diretor de iBoy, também da Netflix, não parece ter evoluído de lá pra cá. Ele entrega praticamente os mesmos erros e também os mesmos acertos de outros trabalhos. Temos uma boa premissa, com muita dificuldade de desabrochar e finalmente encontrar a sua história. As motivações do protagonista, o Benny, são muito básicas. Não se justifica diante do tamanho que aquele universo propõe, e sem nem mostrar o universo e nem encontrar uma história forte em meio a isso tudo, As Passageiras dá voltas em torno do próprio eixo como se tivesse preso por um fio imaginário. A fim de justificar a ideia de um Blade meio que infanto-juvenil, nos é apresentado um protagonista singelo, quase inocente e muito boa praça. Benny vai entender o mundo dos vampiros, ao passo que também se entrega à sedução de uma dessas personagens, né? O problema é que, para esse Infanto-Blade ser algo que se espera, e que o filme até brinca no finalzinho, é preciso ir e voltar nessa premissa pelo menos umas 30 vezes até chegar a um propósito que sustente o filme em si. Temos então 1 hora e 40 minutos de uma trama que mais parece o episódio piloto de uma série, daquelas que inclusive dificilmente vai ser renovada para uma segunda temporada. Os dois núcleos do filme são muito espaçados. De um lado temos Benny vivendo uma introdução àquela realidade como um outsider, né, um cara de fora. Do outro lado temos o seu irmão nos introduzindo naquela realidade de dentro. Se o núcleo do Benny não funciona, acredite, o núcleo é melhor do que o núcleo do irmão, que esquece de uma coisa muito importante, é mostrar o que de fato ele tá fazendo ali, né? O que de fato ele tá... Por que ele tá existindo naquela situação como um todo? Ora ele tá lotado de comparsas, ora ele tá sozinho, como se o filme fosse esquecendo das cenas que ele mesmo montou agora há pouco, né? E ele vai deixando as coisas mais íntimas, o que pra mim não faz sentido. O pseudo-prólogo nos vende uma briga do tamanho de um estado, do tamanho de um país até. Uma briga de muitos anos, de décadas, o que definitivamente não combina com os embates muito localizados, em locais muito pequenos, com quase ninguém participando daquilo tudo. Em resumo, tenta nos vender grandeza entregando duas maneiras de mostrar a história, mas uma parece uma aventura de um personagem de malhação com vampiros e a outra parece a aventura de um líder de uma gangue sem uma gangue. De novo, ideias que no papel pareciam lindas, mas aqui não se materializaram em produto. O que salva o tempo de tela são as relações do trio Benny, Blair e Zoe. As tramóias pequeninas mostram onde estava a real essência do filme. Imagine se não soubéssemos do panorama, se não soubéssemos do grande problema que estava acontecendo. Pronto, essa aventura localizada de uma noite, desse trio específico aí, seria o suficiente para garantir um bom filme. Olha só como seria simples resolver, né? Faz um recorte desses três, não traz esse contexto que o filme tentou trazer, e deixa isso solto, como se a gente não soubesse mais o que a gente está vendo, e esse mistério faria com que necessariamente outros filmes dentro daquele universo fossem sendo montados, né? Traria, por exemplo, curiosidade para um roteiro que aposta ora numa singeleza e ora numa grandeza que é bem difícil de organizar na nossa própria mente quando a gente está assistindo aquilo dali, né? Sem falar que não precisa explorar a deixa que o filme faz de ter um cenário necessariamente amplo. Se a direção não consegue fazer esse roteiro acontecer, se as escolhas iam mal com relação a localizar o seu trio de personagens principais, só resta o quê? Resta que a ação salve tudo, né? Pois é, ela não faz isso, tá? Ela também não consegue. Depois de sairmos de um grande arrodeio, daqueles que sem justificativa alguma coloca pessoas nas casas dos outros só para gastar de 10 a 15 minutos de tela, a gente esbarra em cenas genéricas de ação e uma conclusão pífia, cujo CGI entrega todo o amadorismo com que esse projeto foi conduzido. A vergonha alheia aparece. Fica difícil aceitar toda a jornada e o filme definha em um terceiro ato insosso, óbvio e extremamente clichê quando se fala em história de vampiro. Lembrando, no começo do filme, ele pediu para que a gente esquecesse tudo que havíamos ouvido falar sobre esses seres, dizendo que não era bem assim, que essas histórias estavam erradas. Porém, é tão bem assim
que ele repete o destino de praticamente todos os filmes desse gênero. As Passageiras vai agradar o público da Netflix, acostumado a assistir algo só para ter uma companhia na televisão enquanto mexe no feed do Instagram, buscando outras vidas e outras realidades. E infelizmente, em muitos casos, ficar rolando o feed de uma rede social boba vai ser mais atraente, vai ser mais atrativo do que qualquer estratégia que esse filme tenha usado para tentar fisgar o espectador e tentar recompensá-lo pelo seu tempo perdido. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.